José Ivo Guimarães, em substituição ao desembargador Eric Simões, nos dando a honra de participar desta sessão, o desembargador Pereira de Lira, titular, e o desembargador Fernando Cerqueira, ora na presidência. O Ministério Público está representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Salles de Albuquerque. Havendo quórum, estando a Câmara composta, foram instalados os trabalhos da sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, submetendo aos eminentes desembargadores a ata da última sessão, realizada no dia 25 de fevereiro de 2014. Se houver alguma observação a fazer, peço que se manifeste. Não havendo, passo a assinar a ata e a devolvê-la à Secretaria. Nós temos pedidos de preferência e sustentação oral, mas, no entanto, temos aqui a presença da doutora Kátia Laranjeiras, que vem relatar um processo de sua relatoria. Portanto, vamos regimentalmente. A doutora magistrada tem a preferência sobre todos, em razão de ter que voltar para suas atividades na vara. Doutora Kátia, a palavra é de Vossa Excelência. Senhor presidente, observando os autos, eu verifiquei que não existe a manifestação do Ministério Público na fase recursal. Eu gostaria de pedir que, se seria possível, o representante do Ministério Público aqui se manifestar, já que se encontra de posse nos autos. A senhora, por gentileza, pode pedir, pronunciar o feito no qual nós estamos... Da apelação é a apelação no mandado de segurança 15.954.55 de 2011. 030.9255, dígito 7. O apelante é Gustavo Vitor de Paula Batista e outros. Apelante. Eu ouço, então, o doutor Salles de Albuquerque, procurador de Justiça, sobre a proposta feita pela eminente doutora Kátia Laranjeiras. Sem problema, senhor presidente. Vossa Excelência tem condição de oferecer o parecer até para que o processo em sessão? Em sessão. Então, tem a palavra, eminente procurador. Trata-se de mandado de segurança 0015.954.55/2011, sendo autores impetrantes Gustavo Vitor de Paula Batista e outros, e réu o diretor da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda. Os impetrantes qualificados nos autos impetram a segurança, tendo em vista o indeferimento do pleito de reconhecimento de isenção do ICD sobre a transmissão mortis-causas do espólio de seu genitor, alegando em síntese que o imóvel objeto do espólio goza de isenção tributária, haja vista a incidência do artigo 3º, inciso 8º da Lei 13.974 de 2009, que trata de bem imóvel adquirido por meio do financiamento, nos termos da legislação federal concernentes ao sistema financeiro da habitação. Alega que o pedido administrativo de isenção foi indeferido, sob o argumento de que a isenção somente contempla imóveis de interesse social destinados à população de baixa renda. Não obstante, senhor presidente, o parecer do Ministério Público de folhas 132, que foi ratificado pela decisão judicial, que acolheu o parecer do Ministério Público integralmente, eu tenho um pensamento diverso. Eu tenho que, nesse caso específico, efetivamente, a autoridade impetrada não observou o princípio da legalidade quando da fundamentação do indeferimento, porque ele entendeu que a isenção prevista no inciso 8º só alcançaria os imóveis de interesse social que fossem destinados à população de baixa renda. Contrariamente a esse pensamento do magistrado e também do próprio Ministério Público, eu entendo que
o imóvel adquirido pelo sistema financeiro da habitação, ele também é isento sem qualquer outra condição, até mesmo pela redação do inciso 8º do artigo 3º da Lei Estadual 13974/2009, que trata da isenção do ITCD. Esse inciso ele dispõe da seguinte forma: são isentos o bem imóvel adquirido pelo decujus ou doador por meio de financiamento nos termos da legislação federal concernente ao sistema financeiro da habitação, bem como aquele adquirido por meio da SEAB, vamos dizer, a antiga cooperativa habitacional, de empresa municipal de habitação, de empresa integrante da administração pública indireta do Estado, que tenham como objeto social a participação na política habitacional. Quero crer, senhor presidente, que essa redação, ela trata de duas situações, que condicionam essas duas situações para que incida a isenção. Não é necessário que coadunem as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, tratar-se do sistema financeiro da habitação e está destinado à baixa renda. O inciso ele é claro, ele diz bem como. Então, o só fato dessa redação, bem imóvel adquirido pelo decujus ou doador por meio de financiamento nos termos da legislação federal concernente ao sistema financeiro de habitação. Aí, o bem como, ele vem na sequência. Então, quero crer, diferentemente do que foi exarado no parecer do Ministério Público e acolhido na sentença, que essa isenção ela deve ser reconhecida pelo só fato de o imóvel ser financiado pelo sistema financeiro da habitação. Não obstante, em tese, eu até acho que não seriam todos os imóveis, mas a redação dada à Lei 13.974 de 2009, numa interpretação literal, ela leva a que concluamos todos de que tratam-se de duas questões. A primeira, um bem imóvel adquirido pelo decujus ou doador por meio de financiamento, bem como aqueles adquiridos por meio de companhias. Essas companhias que tenham como objeto social a participação na política habitacional. Então, nesse sentido, eu opino pela concessão da segurança. Diferentemente, repito, respeito o parecer da excelente promotora de justiça, doutora lá do CEA Barros de Santana, mas entendo que essa isenção ela é devida àqueles que adquiriram o imóvel pelo sistema financeiro da habitação, até que haja efetivamente a reforma da legislação que define, repito, duas situações: imóveis adquiridos pelo sistema financeiro, no caso, pelo decujus ou doador, e é o caso específico, ou seja, é um bem deixado pelo pai para os filhos, e bem como aqueles adquiridos por meio de companhia estadual de habitação. Então, nesse sentido, repito, o Ministério Público, nesse segundo grau, opina pela concessão da segurança. Eu devolvo os autos à relatora. Eu pergunto, então, à eminente relatora se está em condições de proferir sua decisão, de proferir seu voto? De proferir o voto ou relatar? Sim. Então, sim. Relato. Cuida-se de recurso de apelação e mandado de segurança interposto em face de sentença oriunda da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, encartada às folhas 135/138 dos autos, através da qual se denegou a segurança pleiteada em razão do suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo diretor de administração tributária da Secretaria da Fazenda Estadual, que teria indeferido o pedido de isenção do imposto de transmissão causa-mortes. Em suas razões recursais, aduzem os apelantes, em síntese apertada síntese, que herdaram o imóvel adquirido através do sistema financeiro da habitação e que, de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso 8 da Lei Estadual 13.974 de 2009, haveria previsão de isenção nas transmissões causa-mortes de imóveis adquiridos pelo sistema financeiro. Assevero que a referida legislação não exige que o imóvel seja de interesse social ou destinado à população de baixa renda, mas apenas que tenha sido financiado através do SFH, requisito este que foi atendido. Aduzem ainda que a legislação tributária, que trata sobre a outorga de isenção, deve ser interpretada literalmente, não cabendo limitações ou extensões. Por fim, esclarecem que a expressão que tem como objeto social a participação na política estadual de habitação é requisito relacionado tão somente
com a segunda parte do inciso 8 do artigo 3º supramencionado. Pugno ao final pela reforma da sentença e concessão da segurança. Nas contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença recorrida em seus exatos termos e reitera os argumentos expendidos na contestação, afirmando que, aspas, o que há de prevalecer, por certo, é a interpretação sistemática e teleológica da dicção prevista no artigo 3º da Lei 13.974/2009 e da compreensão que se tem acerca do sistema financeiro da habitação extraído pela Lei Federal 4380 de 69, a qual poderia fugir apenas, aparentemente, da recomendação contida no artigo 111 do CTN, que somente admite nos casos que especifica a interpretação literal. Ressalta-se que se extrai da Lei Federal 4380 de 64 a concepção do sistema financeiro de habitação destinado a teor do artigo 8º do aludido normativo federal, facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda. De sorte que a norma instituidora do ICD no Estado de Pernambuco, seja a Lei 10.260 de 89, seja a Lei 13.974 de 2009, for editada sob essa concepção. Somente assim pode-se compreender a tal isenção que necessariamente reclama uma motivação de natureza social e econômica. B. A isenção é uma exceção à regra da tributação, tendo sempre por motivação a questão social, econômica, financeira, a envolver o contribuinte beneficiário, seja pessoa física ou jurídica, o que se vislumbra nas demais hipóteses de isenção prevista na Lei 13.974 de 2009. C. O referido dispositivo legal teve origem na legislação do antigo ITBI, decreto número 8.432 de 83, que previa uma disciplina restritiva de isenções relativas a imóveis adquiridos pelo SFH e estabelecia um valor máximo para o financiamento e que tal previsão, abre aspas, ao ser transportada para a Lei 10.260 de 2009 e a Lei 13.974 de 2009, sofreu mutação de forma equivocada, dando a entender que, uma vez adquirido o imóvel pelo SFH, independentemente de valor, seria transferido sem a incidência do ICD. O Ministério Público aqui presente opinou pela concessão, é o relatório. Eu vejo que da tribuna nós temos uma advogada já, doutora Márcia. Exato. Muito bem. Doutora Márcia, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Eu peço apenas, para efeito de registro na taquigrafia, que Vossa Excelência decline o seu nome por extenso, a sua inscrição na ordem e a parte a quem defende. O tempo está sendo contado pelo visual eletrônico. Então, tem a palavra. Obrigada, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa Igreja Tribunal, boa tarde. Eu sou Márcia Cristina Costa Dias, OAB-PE 29518, advogada dos recorrentes, Gustavo Vitor de Paula Batista e de seus dois irmãos, Romero Vitor e Eduardo Vitor, que são apelantes. Vou ser bastante breve, inclusive porque grande parte do que é defendido pelos recorrentes já foi mencionado na brilhante opinião do membro do Ministério Público. Em síntese, a apelação e julgamento foi interposta por Gustavo Vitor de Paula Batista e pelos seus dois irmãos, Romero Vitor e Eduardo Vitor, que impetraram mandado de segurança contra ato arbitrário do diretor de administração tributária da Secretaria da Fazenda, que exige o recolhimento do ICD sobre a transmissão causa-mortes do imóvel deixado como herança pelo falecimento do pai dos recorrentes. Não obstante a indevida exigência do recolhimento do ICD, a legislação do Estado de Pernambuco estabelece expressamente a isenção do tributo nos casos de transferência causa-mortes de um imóvel que foi adquirido pelo Decursos através do sistema financeiro de habitação, como já foi mencionado. A legislação que trata sobre o assunto é o artigo 3º da Lei nº 13.974, de 2009, que
como já foi lido pelo membro do Ministério Público, estabelece expressamente a possibilidade dessa isenção no caso de transmissão causa-morte de imóvel que foi adquirido pelo sistema financeiro de habitação, como no caso. Sobre o assunto, eu ressalto que o artigo 111... Eu ia, na verdade, ler o dispositivo legal que trata sobre o assunto, mas, como já foi lido, eu prefiro já tratar sobre o restante da matéria que cabe aos recorrentes. O artigo 111 do Código Tributário Nacional, com médio conhecimento, estabelece expressamente que os dispositivos legais que tratam de outorga de isenção devem ser interpretados de forma literal. Interpretando-se de forma literal o artigo 3º da Lei nº 13.974, tem-se clara a isenção que está sendo requerida pelos impetrantes, almejada e pleiteada pelos impetrantes. Isso, inclusive, o que eu chamo a atenção, que inclusive foi mencionado no voto da relatora, é que o próprio Estado de Pernambuco, nas suas contrarrazões à apelação, confirmou o entendimento de que a legislação realmente estabelece isso. Isso porque, excelências, como se verifica, do primeiro parágrafo da página 168 dos autos, o Estado de Pernambuco informa o seguinte: ao ser transportada para a Lei nº 10.260 e a Lei nº 13.974, sofreu mutação de forma equivocada, dando a entender que, uma vez adquirido o imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, e independentemente do valor, seria transferido sem incidência do ICD. Ou seja, o próprio Estado de Pernambuco e suas contrarrazões confirmam o entendimento dos recorrentes, no sentido de que a legislação do Estado de Pernambuco concede expressamente essa isenção que está sendo pleiteada nesse recurso de apelação. Na verdade, o Estado de Pernambuco ele confirma isso, mas ele fala que ele defende que deve ser a legislação em comento deve ser interpretada de uma forma teleológica, assim entender o que é que o legislador quis conceder ao mencionar esse dispositivo legal. Como a gente sabe, como já foi defendido, o artigo 111 do CTN estabelece que as normas que tratam de outorga de isenção devem ser interpretadas de forma literal. Então, não existe razão à argumentação do Estado de Pernambuco, e exatamente pelo fato de que o artigo 3º da Lei 13.974 de 2009 concede expressamente a isenção do ICD aos casos de transmissão causa-mortes de imóvel adquirido pelo decujus através do Sistema Financeiro de Habitação, como que acontece exatamente no caso em julgamento, inclusive já está comprovado nos autos. Por isso, os recorrentes pedem provimento ao seu recurso de apelação para que seja concedida a segurança. Obrigada. Volto a palavra à eminente relatora. Eu peço licença para ler a ementa, que eu creio que seja suficiente para entendimento do ponto central da discussão. Direito processual civil e tributário, apelação e mandado de segurança, imóvel herdado adquirido através do Sistema Financeiro de Habitação, outorga de isenção, ITCMD, interpretação literal, interesse social, inexigência de requisitos não expressos em lei, objeto social, conceito de direito privado, impossibilidade de alteração, artigo 110 e 111 do CTN, artigo 3º da Lei Estadual número 13.974 de 2009, hipóteses de isenção determinadas por opção legislativa e questões de política fiscal, descabimento de interferência judicial, provimento da apelação e concessão de segurança. A isenção de ICD, no caso de transmissão causa-morte do bem imóvel adquirido pelo decujus por meio de financiamento, nos termos da legislação federal concernente ao Sistema Financeiro de Habitação. As causas de exclusão do crédito tributário devem ser literalmente interpretadas. Não é permitida ao hermeneuta a aplicação de interpretação extensiva. Para a legislação tributária que outorga isenção, não pode ser dada interpretação extensiva ou utilizada por meio de integração à analogia. O artigo 111 do CTN também se presta ao afastamento de requisitos não estabelecidos por lei como condição ao gozo da isenção. A expressão objeto social refere-se à segunda parte do inciso 8 do artigo 3º da Lei Estadual 13.974 de 2009, uma vez que apenas as pessoas jurídicas ali relacionadas podem ter objeto social. É inegável que o imóvel não tem objeto social. Não é dado ao intérprete e nem mesmo ao legislador alterar a definição de conceitos oriundos do direito privado. A expressão objeto social é oriundo do direito empresarial, utilizada para fins de delimitar a atividade empresarial. É incoerente se entender que a legislação estadual exigiria que o imóvel a ser transmitido
tivesse como objeto social o interesse social ou a destinação à população de baixa renda. A concessão de isenção em determinadas hipóteses estabelecidas em lei é questão de opção legislativa de política fiscal. Revela conveniência política insuscetível, nesse aspecto, de controle pelo judiciário. Deturpações do critério de justiça social do sistema não podem ser corrigidas por mera análise do intérprete, mas requerem intervenção legislativa. Recurso julgado procedente. Meu voto, pois, é para dar provimento à apelação. Está em discussão, então, que o voto do eminente relatora que dá provimento ao recurso de apelação. Desembargador Jorge Américo. Não. A relatora Cátia está, no caso, de substituído. Está surgindo Vossa Excelência, perdão, desculpe. Desculpe. Desembargador Zé Ivo Guimarães. Senhor presidente, eu vou pedir vista do processo para apreciar melhor essa questão, apesar de estar bastante clara as posições aqui apresentadas, tanto pela relatora como pelo membro do Ministério Público, mas por uma questão de segurança, em razão à minha própria concepção para se fazer justiça, eu gostaria de observar melhor a questão da literalidade da lei e apreciar, portanto, dentro do que existe nos autos, para se poder, então, fazer um lançamento do meu voto com mais precisão. Eu peço vista a Vossa Excelência e trarei na próxima semana. Não tenho dúvida. Bem, tendo em vista o pedido de vista do eminente desembargador Zé Ivo, então, eu me abstenho de votar, aguardando o voto do eminente desembargador. Então, fica adiado para a semana que vem o julgamento deste feito. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar. Muito obrigada obrigado, mais uma vez. É um prazer muito grande receber Prazer, Vossa Excelência aqui. Sinta-se em casa sempre. Obrigada. Senhores desembargadores, nós temos uma pauta muito curta hoje. E o regimento, ele dispõe que os feitos fora de pauta têm preferência. Geralmente nós deixamos para o final, porque a pauta comporta uma discussão, os feitos relacionados na pauta comportam uma discussão mais acurada e sem descuidar, evidentemente, dos recursos que estão fora de pauta. No entanto, há um pedido de preferência feito pelo Procurador do Estado de Pernambuco em um feito fora de pauta da relatoria do desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. Como é somente um, eu pergunto ao desembargador Jorge Américo se nós poderíamos colocar esse feito em julgamento agora. Pois não. Então, processo 316.711, dígito 1, o recorrente é o Estado de Pernambuco e recorrido é Marcos Roberto Miranda. Feito da pauta ou fora de pauta? Fora de pauta. Fora de pauta. Estado de Pernambuco é o recorrente e Marcos Roberto Miranda de Vasconcelos, o recorrido. Eu peço para que os assistentes de plenário, por favor, me tragam os autos
é a lista complementar dos feitos fora de pauta, o processo sob o número 007. Pretende o doutor procurador fazer sustentação oral? Não. Eu vou ler, senhor presidente, a síntese do meu voto, que está sumariada na proposta de ementa para o acordo. Se necessário, eu lerei na íntegra o voto. Acredito que é possível a compreensão da controvérsia pela só leitura da súmula do meu voto. Agravo na apelação número 316, 711, dígito 1, o agravante ao Estado de Pernambuco, o procurador Dr. Francisco Luiz Viana Nogueira, o agravado Marcos Roberto Miranda de Vasconcelos, o advogado Dr. José Forster Júnior. Ementa: Direito Constitucional e Administrativo, concurso público, agente de segurança penitenciário, exclusão do certame, exames físico e psicológico eliminatórios, ausência de previsão na Lei 10.865/93, razoabilidade de aferição da rigidez física e psicológica, desde que atrelada à previsão legal dos requisitos, agravo a que se dá parcial provimento. Discute-se na lide em apreço acerca da legalidade da previsão da submissão dos candidatos inscritos no concurso público para provimento do cargo de agente de segurança penitenciária a exame físico e psicológico, ambos de caráter eliminatório, previsto apenas no edital do concurso. Conforme uníssono na jurisprudência dos tribunais superiores, o exame de aptidão física em concurso público apenas poderá ser exigido se for amparado em lei, por força do que estabelece o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, precedentes. O trocinho é pacífico no seio da Corte Superior de Uniformização da Legislação Infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima, desde que, primeiro, haja previsão legal e editalícia para tanto; segundo, os critérios adotados para avaliação sejam objetivos; terceiro, caiba a interposição de recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público. Precedentes: STJ, agravo regimental, no agravo em recurso especial 277.086, oriundo da Bahia. Agravo regimental no agravo em recurso especial dos 2012 0273 525, dígito 1. E eu cito vários outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça. São vários precedentes enumerados. Em caso, incide a súmula predominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, enunciado número 686, que verbera: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. É importante ressaltar que edital de concurso não é lei. Agravo legal parcialmente provido apenas para limitar a procedência do pedido ao direito de o recorrido passar para a próxima fase do certame e, caso obtenha êxito, que seja matriculado no curso de formação. Então, na verdade, como não há previsão
na lei, a previsão era apenas no edital, eu estou admitindo que o candidato que havia sido eliminado do certame seja admitido à fase seguinte. Não estou aprovando de imediato no concurso. Estou admitindo que ele passe para a etapa seguinte do concurso. E somente se aprovado na etapa seguinte é que ele deverá ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público. A próxima fase do certame, ele deve ser admitido na próxima fase do certame e, acaso obtenha êxito, ele deve ser matriculado no curso de formação. É nesses termos que eu dou provimento ao agravo do Estado de Pernambuco. Provimento parcial ao agravo do Estado de Pernambuco. Uma limitação quantitativa e qualitativa. Não estou declarando aprovado no concurso público o candidato, mas declarando apenas e tão somente a nulidade de sua inabilitação no exame psicotécnico, dada a ausência de previsão na lei. Só havia previsão no edital. Agora, ele deve se submeter às etapas seguintes do concurso. Se aprovado nas etapas seguintes, deve ser matriculado no curso de formação e, se aprovado no curso de formação, aí sim deverá ser nomeado e empossado, se aprovado, dentro das vagas expressamente oferecidas no edital de abertura do certame. É como o voto, senhor presidente. Está em discussão o voto do eminente relator. O pedido total era em que sentido, Senhor presidente. O pedido que Vossa Excelência está concedendo parcialmente. Parcialmente, Mas porque eu estou dizendo o pedido total seria o quê? Em que sentido? porque o juiz de primeiro grau já declarara a aprovação dele. Já havia declarado a aprovação dele do concurso. Eu disse, não, ele vai submeter ainda as etapas subsequentes do concurso. Acompanho o relator. Eu também acompanho e peço ao eminente relator que proclame. Decisão. À unanimidade, deu-se provimento parcial ao recurso de agravo, apenas para limitar a procedência do pedido ao direito de o recorrido passar para a próxima fase do certame e, vírgula, acaso obtenha êxito, vírgula, que seja matriculado no curso de formação, vírgula, nos termos do voto do relator. Senhores, voltando agora à pauta, apenas porque apenas tem um processo em condição de julgamento, nós temos o feito número 7, que se trata do agravo de instrumento número 85.714, dígito 3, da primeira vara de sucessões e registros públicos da comarca do Recife. A ação originária é o inventário número 97.00.413.360. O agravante é o Estado de Pernambuco, o procurador José Abelardo Câncio Godoy e Tereza Lacerda Vidal.
o agravado ao espólio de Glanaí Alberto Costa, advogado Sérgio Luiz Borba e José Monsueto Cruz. Procurador do Ministério Público, Dr. Geraldo dos Anjos Neto de Mendonça Júnior. Relator, desembargador Fernando Cerqueira, Norberto. Senhores, trata-se de agravo de instrumento interposto contra os termos de decisão exarada pela primeira vara de sucessões e registros públicos, que nos autos de inventário determinou a aplicação de alíquota de 4% para o pagamento de imposto de transmissão causa-mortes. A Fazenda Estadual alega, em síntese, que o juiz Acor, ao homologar os cálculos de apuração do imposto de transmissão causa-mortes relativos aos bens do inventário de Glanaí Albert Costa, consolidou-os em valor inferior ao preconizado pela Lei Estadual número 11.413/96. A referida lei determina que a alíquota será calculada e cobrada na forma prevista na tabela nela constante de acordo com o valor total dos bens ou direitos transmitidos ou doados e conforme o grau de parentesco existente entre o transmitente e o doador e o beneficiário da transmissão-doação. Terceiro, a progressividade seria atributo necessário, quando possível, a todo e qualquer imposto, seja na órbita federal, estadual ou municipal, conforme se depreende do parágrafo 1º do artigo 145 da Carta da República, tendo como princípio geral do sistema tributário nacional. Quarto, a manutenção da decisão querreada violaria os princípios da progressividade, capacidade contributiva e pessoalidade da Carta da República, da Lei Estadual 11.413 de 1996, seria constitucional, eis que respeitaria até a alíquota máxima fixada pelo Senado Federal, ou seja, a Resolução do Senado, número 09 de 1992. No julgamento do presente agravo de instrumento, a 7ª Câmara Cível desta Corte Estadual, em decisão unânime, lavrou o seguinte acórdão: constitucional e tributário, imposto, transmissão causa-mortes, ICD, alíquota progressiva, ausência de previsão constitucional, impossibilidade, recurso improvido. Continuando, a Constituição Federal não autoriza o sistema da progressividade das alíquotas para o imposto de transmissão causa-mortes e doação, porque não se trata de tributo de caráter personalíssimo, que pode ser submetido ao princípio da graduação. Inaplicabilidade da Lei Estadual 11.413/96, seja por inconstitucionalidade, seja por não se enquadrar nos parâmetros fixados pela Resolução 09/92 do Senado Federal. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Decisão unânime. Acordaram, portanto, os desembargadores que integravam a 7ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça a unanimidade em negar provimento ao agravo de instrumento, pois o deciso hostilizado refletiu o entendimento pacífico do TJPE, objeto inclusive de súmula com respaldo nos tribunais superiores, na direção de que o imposto de transmissão causa-mortes e doação situa-se no rol dos impostos de natureza real, motivo pelo qual não comporta a cobrança pelo regime de alíquotas progressivas. Inconformado com os termos do acórdão supra, o ora agravante, que é o Estado de Pernambuco, interpôs recurso às instâncias superiores, tendo o excelentíssimo senhor vice-presidente deste tribunal, o eminente desembargador Fernando Eduardo Ferreira, determinado com supedâneo no artigo 543b, parágrafo 3º, a remessa dos autos ao órgão fracionário competente para possibilitar o reexame da matéria pelo colegiado, em face da aparente desconformidade entre os termos do acórdão proferido neste TJ e a orientação do STF no recurso extraordinário 562-045, Rio Grande do Sul,
firmada no sentido de ser compatível com a Carta Magna a progressividade das alíquotas do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Esse é o relatório. Passo a proferir o voto. Com fulcro no artigo 543 do Código de Processo Civil, a vice-presidência desta Corte determinou o reexame da decisão exarada pela 7ª Câmara Cível em face de uma aparente desconformidade entre o acórdão por ela proferido com a orientação adotada pelo STF no recurso extraordinário 562-045 do Rio Grande do Sul, quanto à possibilidade de fixação de alíquota progressiva para o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Do confronto entre os termos da decisão proferida pela 7ª Câmara Cível no julgamento desse agravo do instrumento, com o do acórdão paradigma apontado pela vice-presidência, é patente a divergência impondo-se a adequação do julgado deste tribunal ao entendimento firmado pela Suprema Corte no recurso extraordinário 562-045 do Rio Grande do Sul, no qual se verificou uma mudança da jurisprudência no sentido de constitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas no imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, de acordo com o previsto na Constituição, em seu artigo 145, parágrafo 1º, que dispõe in verbis. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O pretório excelso, examinando a matéria, concluiu que todos os impostos estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, mesmo os que não tenham caráter pessoal. Confiram, a propósito, trecho do voto do ministro Eros Graus, no recurso extraordinário 562-045 do Rio Grande do Sul. Diz o ministro: o que a Constituição diz é que os impostos, sempre que possível, deverão ter caráter pessoal. A Constituição prescreve, afirma, um dever ser, ou seja, os impostos deverão ter caráter pessoal sempre que possível. E mais, diz que os impostos, todos eles, sempre que possível, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Há duas sentenças aí. A primeira, terem caráter pessoal, e segundo, serem graduados os impostos segundo a capacidade econômica do contribuinte, sempre que possível. Assim devem ser os impostos. Permitam-me insistir nesse ponto. O parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição determina como devem ser os impostos, todos eles, não somente como devem ser alguns deles, não apenas como devem ser os impostos dotados de caráter pessoal. Isso é nítido, muito nítido. Consignou-se que o imposto de natureza real, tal qual o imposto de transmissão, causa-mortes e doações, pode ser pessoalizado, ou seja, pode levar em consideração condições particulares dos contribuintes. O próprio IPTU, que é o imposto real, também admite personalização naquelas hipóteses em que, por exemplo, se admite que as pessoas que possuem um único imóvel ou que sejam acometidas de doença grave sejam dispensadas ou tenham diminuição nessa contribuição. Nesse sentido, entende-se que há plena compatibilidade na aplicação do Instituto da Progressividade nos impostos de natureza real. Aduziu-se ser possível aferir a capacidade contributiva do sujeito passivo do imposto causa-mortes, pois, tratando-se de imposto direto, a sua incidência poderia expressar, em diversas circunstâncias, progressividade ou regressividade direta. Asseverou-se que a progressividade de alíquotas do imposto em comento não teria como descambar para o confisco, porquanto haveria o controle do teto das alíquotas pelo Senado Federal. Constituição, artigo 155, parágrafo 4º. Convém registrar que o imposto de transmissão, causa-mortes e doação
é devido pelo beneficiário ou recebedor do bem ou direito transmitido por ocasião do direito, do direto e necessário acréscimo patrimonial que a transmissão implica. Aliás, trata-se de um acréscimo patrimonial a título gratuito que revela por si mesmo clara capacidade contributiva. É que o imposto simplesmente implicará a redução do acréscimo patrimonial líquido. De modo algum terá o contribuinte que dispor, senão de parte do acréscimo percebido. No julgamento do recurso extraordinário 562045 do Rio Grande do Sul, entendeu-se ainda que não há óbice constitucional para que lei estadual disponha sobre a natureza progressiva dos impostos de sua competência. Como asseverou o ministro Menezes Direito, nesse trecho do Acórdão Paradigma, do qual eu passo a citar, diz o ministro: será inconstitucional uma lei estadual que dispõe sobre a sua carga tributária e entende possível essa progressividade, agasalhada essa progressividade na disciplina da Constituição, que comanda explicitamente, sim, que sempre que possível os impostos sejam de natureza progressiva? A minha resposta é que não há nenhum óbice constitucional que a lei estadual assim disponha. Porque não existe impossibilidade entre a disciplina constitucional que comanda a possibilidade e, portanto, recomenda essa possibilidade de o imposto ser progressivo e a natureza desse imposto que é objeto do recurso sob julgamento. À vista do exposto, em novo exame da matéria, realizado conforme o artigo 543 do Código de Processo Civil, o meu voto é proferido no sentido de reformar os termos do acórdão, outrora exarada pela Igreja Sétima Câmara, para que seja dado provimento ao presente agravo do instrumento e, por conseguinte, possibilitar a aplicação de alíquotas progressivas no imposto de transmissão causa-mortes e doação, conforme previsto na Lei Estadual 11.413 de 1996. Esse é o voto, senhores desembargadores, reformando os termos do acórdão, que coloco em discussão. Senhor presidente, nós sabemos que a Lei 11.413 de 96, ela tem dois parâmetros para a incidência do imposto. Quando Vossa Excelência menciona que irá aplicar a Lei 11.413/96, então vai aplicar tanto no aspecto do valor patrimonial, como também no aspecto do valor em relação ao grau de parentesco? Não. Parece que o voto do relator deixou claro que é apenas em relação ao patrimônio. Ao patrimônio, levando-se em consideração a capacidade contributiva. Em relação ao parentesco, não. Seria conclusão, né? O Supremo Tribunal Federal definiu essa questão. A alíquota progressiva apenas em relação ao patrimônio. A capacidade contributiva, não quanto ao parentesco. Perfeito. E nós temos colmatado várias decisões. Nós não estávamos aplicando. Por isso que passamos a colmatar, ou seja, ajustar, adequar as decisões locais à orientação do Supremo Tribunal Federal, decisões do Supremo Tribunal Federal oriundas de repercussão geral. Perfeitamente. Por isso que eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Não, eu apenas indaguei, porque quando houve a conclusão... Para deixar clara a questão. Né? Aí mencionou que aplicaria a Lei 11.413 de 96. Então, aí eu... O presidente poderá deixar... parte, né? O presidente poderá deixar clara essa questão para evitar embargos de declaração. Na parte dispositiva do voto, na resenha do julgamento, apenas no que diz respeito ao patrimônio.
A alíquota progressiva apenas em relação ao Impõe-se a patrimônio. adequação do julgado deste tribunal ao entendimento firmado pela Suprema Corte no recurso extraordinário 532.045 do Rio Grande do Sul, no qual se verificou uma mudança na jurisprudência no sentido da possibilidade de fixação da alíquota progressiva no imposto de transmissão, causa-morte e doação, prevista na Lei Estadual 11.413 de 1996. É porque a do Rio Grande do Sul, a grande discussão se dava só com relação à questão patrimonial. Quando foi editada a lei do Rio Grande do Sul, não era pelas duas vertentes, não falava sobre o parentesco, é unicamente em relação ao patrimônio. É o patrimônio. Então, O que era diferente em da Pernambuco. nossa lei, completamente diferente. Em Pernambuco havia a alíquota progressiva tanto em relação ao patrimônio Como quanto ao em relação parentesco. ao parentesco. Parentesco. Quanto mais distante o vínculo de parentesco entre o decujo Maior e progressão. o sucessor, maior a alíquota, Alíquota, da sucessão perfeitamente. causa-morte. Isso é uma construção que faz com que o entendimento seja unificado. Na verdade, o histórico é que o Estado de Pernambuco tinha uma legislação que fixava a alíquota em 4%. Então, veio... O tio pagava um imposto de transmissão maior do que o irmão, o sobrinho maior do que Os colaterais do que o pagariam filho. 8%. Mas porque 8% é o teto do Senado. É o teto fixado pelo Senado. o Supremo concluiu que isso era inconstitucional. E aí o Estado veio e editou nova lei. Só é possível a fixação de alíquota progressiva tomando por parâmetro o patrimônio. Patrimônio. Exatamente. Não é? É porque, nesse caso, nós estamos só adotando parte da lei. Nós estamos afastando... Estamos seguindo a orientação do Supremo. Nós do estamos Supremo. seguindo a construção feita pelo Supremo. Supremo. Porque a lei continua em vigor. Porque o Supremo só decidiu quanto à questão patrimonial. O Supremo não entrou na questão de parentesco. Não. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente está seguindo a questão. E a questão do parentesco? Como é que fica? Então, a gente está afastando. A gente tem que afastar. Estamos afastados. Então, a gente tem que adentrar nessa questão e afastar por achar que não seja uma questão justa. Não deve se aplicar. Afastamos e devemos dizê-lo expressamente, que a alíquota progressiva apenas e tão somente em relação ao patrimônio. Ao patrimônio. Afastada por qualquer hipótese a sua aplicação em razão de maior ou menor proximidade por vínculo de parentesco. Esse é nome. Unicamente em relação ao patrimônio. É só Ao patrimônio, complementar. Só patrimônio. Apenas para fim de clareza, senhor presidente, para evitar embargo de declaração. Porque não faz diferença. Na linha a linha colateral não pagaria o imposto de sucessão causa-morte maior do que na linha Direta. direta. Por um ou por outro, está afastada a aplicação da lei. Da Da alíquota progressiva, da né? alíquota Seja pelo progressiva. patrimônio, seja pelo parentesco. Né? E não obstante, o Supremo só tem apreciado a questão patrimonial. Não. No RE, Não. né? Em relação ao patrimônio, é possível a alíquota progressiva.
Em relação, esse é o entendimento Do Supremo. do Não Supremo. pode em relação ao parentesco, porque não houve apreciação do Supremo. Então a gente teria que decidir se haveria incidência ou não. O Supremo entende que Porque a lei- em relação ao patrimônio é possível. Só o livre patrimônio é possível, não é? Porque a lei do Rio Em Grande do relação- Sul só fala de patrimônio. Em relação aos beneficiários, eu diria que é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Né? O primo, Porque você não tem. o primo O pagaria beneficiário não tem imposto de emissão nada. maior. Não tem. Assim, só me esclareça. O tribunal não vinha entendendo que ambas eram indevidas, seja fosse pelo Tribunal de Pernambuco, Sim. fosse pelo patrimônio, fosse pelo parentesco. Porque O essa- Supremo reviu no sentido reviu. patrimonial, Mas mas é ficou lá somente isso. Mas a os- questão de parentesco ainda para ser analisada, né? Mas Não, aí, porque mas aí o Supremo entendeu que, Mas que é somente. em relação ao patrimônio, é constitucional. Com- É inconstitucional em razão de vínculo de, de parentesco. parentesco. Ou então, feita esse acréscimo no acórdão, não é? O agravo de instrumento é julgado por unanimidade como provido, não é? Todos concordam? De acordo, de acordo. Decisão por unanimidade, a turma deu provimento ao agravo de instrumento. Bem, senhores, agora, não havendo mais processos relacionados na pauta, em condições de julgamento, nós vamos passar agora a apreciar a listagem dos feitos fora de pauta. Senhor presidente, eu li os feitos fora de pauta da relatoria do desembargador José Ivo de Paula Guimarães e adianto que estou de acordo com todos eles. Eu também concordo com todos as propostas de acórdão trazidas nos feitos fora de pauta da listagem do desembargador José Ivo, exceto o número 6, desembargador José Ivo, que eu mudei o meu entendimento Assim, e aí passa a ser por maioria. a maioria. Feita essa ressalva, eu peço a Vossa Excelência que proclame o número 6. O número 6 é agravante, Estado de Pernambuco, agravado José Emílio Barreto de Farias. Perfeito, Então, por maioria de Só votos. isso. No agravo de instrumento, decisão terminativa, militar inativo, gratificação de risco, policiamento ostensivo, benefício de caráter geral sendo extensivo aos inativos e pensionistas. Recurso desprovido por maioria. Agora, coloque em apreciação os feitos fora de pauta das duas listas trazidas pelo desembargador Pereira de Lira. Eu fiz uma primeira lista, senhor presidente, e depois, tendo em vista que surgiram novos feitos, nós então fizemos uma lista suplementar ou complementar. Por isso, a existência de duas listas extra-pauta. Uma regular e outra complementar ou suplementar. A primeira com 18 feitos e a segunda com 10. São 28 feitos no total. Sendo que um deles já foi julgado a pedido do eminente procurador do Estado. Senhor presidente, eu já li todas as propostas de acordos apresentados pelo desembargador
Jorge Américo Pereira de Lira e acompanho, portanto, todas as propostas aqui trazidas. Desembargador Jorge Américo, eu também concordo com todas as propostas na listagem dos feitos fora de pauta de Vossa Excelência. Eu acabo de ler todas. Agora, eu apenas, se eu puder pedir a Vossa Excelência um destaque, Pois não. porque a matéria realmente é interessantíssima, é o número 8 da listagem. Complementar Não, da listagem primeira. 008. É só um destaque, eu não estou discordando, apenas um destaque, porque a matéria é bastante interessante. Embora não seja o caso, mas eu gostaria de dar os parabéns a Vossa Excelência pelo número 5 da primeira, não sei de qual lista, a complementar. E é com relação à Petrolina. Tem sido comum o tribunal muitas vezes exigir a prova constitutiva negativa do candidato. Vossa Excelência, nesse voto, eu acho que faz algo que é muito importante, que o candidato tem que provar que os outros não foram nomeados e por que não foram nomeados. Exato. É um absurdo. Nesse caso, é importante o precedente. Quem poderia, com maior facilidade, desconstituir essa afirmação é o município, que dispõe de toda essa A documentação. informação. Aliás, ele poderia até mesmo requerer ao juiz que determinasse ao município que produzisse essa prova. Mais do que tudo, desembargador, eu acho que tem sido do poder público uma questão interessante, até não se entender como o princípio da cooperação no O processo. princípio da cooperação e saber que não existe igualdade entre as partes. As partes são desiguais. A igualdade é meramente conceitual. Ela não é real. O juiz tem que tratar as partes igualmente, é verdade, mas desigualmente na medida de sua desigualdade, para que elas sejam tratadas igualmente, para que elas sejam tratadas isonomicamente. Então, se alguém afirma algo dentro de um processo que A foi nomeado e não assumiu, que B foi nomeado e não assumiu, quem é que tem mais condições ou melhores condições de desconstituir válida e eficazmente essa afirmação? É o poder público e não o particular. E ele se vale nessa questão de concurso e na questão das aposentadorias também. Trata o servidor, assim, ele tinha que prestar as informações nos processos relativos à revisão de aposentação, porque ele detém todas as informações, mas o Estado, ele além de sonegar para o Poder Judiciário sem entender o princípio da cooperação processual, ele ainda dificulta a vida do servidor, no mais das vezes. Então, é um voto que assim, me chamou a atenção, me permita. Esse caso, o desembargador Fernando Sequeira, do número 008, sobre o IPTU. Eu estou trazendo um outro processo, que é do Shopping Center Plaza, onde se discute a inconstitucionalidade do ato normativo do município do Recife, que a pretexto de que o município pode revisar o valor venal do imóvel para fins de lançamento do IPTU, isso é uma prerrogativa do município,
desde que o contribuinte seja notificado, que acompanhe o processo administrativo, mas a pretexto de revisar o valor venal do imóvel, o que o município fez foi alterar, sem lei, a base de cálculo do valor venal, criando faixas, criando zonas, criando critérios, até mesmo a partir de parâmetros de edificação. Esse processo aqui, a questão constitucional não foi ventilada. Eu discuti a matéria toda sob a ótica infraconstitucional. Mas o processo do Shopping Center Plaza, eu estou trazendo para aqui, para uma das nossas próximas sessões, estou suscitando a questão constitucional, se o colegiado acolher, respeitado o princípio da reserva de plenário, nós suspenderemos o julgamento e conduziremos a matéria constitucional para a Corte, para que a Corte discuta se é constitucional ou não a instrução normativa que foi editada, me parece, na gestão ainda do prefeito João da Costa. Se a Corte entender pela inconstitucionalidade, isso vincula todos os órgãos fracionários do tribunal. Então, isso terá uma repercussão social muito grande. Não é? O Supremo agora decidiu, né? O Marco Aurélio. É uma que guarda uma semelhança muito grande, muito grande. Foi o caso de Minas, caso de Minas Gerais. Caso de Minas Gerais. Porque alterou a base de cálculo. Sem lei. Igual. Acho que numa das próximas sessões eu estou trazendo isso. Aí nós vamos discutir e, se chegarmos à conclusão, sim, a matéria é constitucional, não podemos decidir a questão constitucional por conta do princípio da reserva de plenário, suspenderemos o julgamento da apelação e remeteremos a matéria constitucional para a Corte. A Corte decidirá se a instrução normativa é inconstitucional ou não. Quando a Corte concluir o julgamento, nós prosseguiremos a partir da decisão da Corte sobre o mérito da questão constitucional. Então, será uma decisão de grande interesse social, político, constitucional, porque houve casos de aumento de 200% do IPTU. E é igual ao de Minas Gerais. O que foi feito através de uma instrução normativa. Esse é o principal papel da Corte, né? Da Corte Especial do Tribunal de Justiça. Esse é o principal papel. Não discutir, às vezes, punição de juiz, questões menores, passar a tarde toda discutindo uma preliminar de processo civil. Isso é a grande função da Corte. Um tema desse que interessa a milhões de contribuintes, né, no Recife. Trarei essa questão para aqui, em breve, para nós discutirmos. Se os órgãos fracionários acolhessem em parte alguns dos pareceres, onde a gente geralmente questiona, por exemplo, nomeação de servidor temporário, é constitucional ou não é constitucional, algumas das mazelas da administração, a exemplo de agente penitenciário que tem problema, FUNASE que teve problema, a questão recente também de contratos na área de saúde, são 18 mil contratos temporários na área de saúde. Ontem na Corte nós julgamos 73 mandados de injunção.
que foram ajuizados por servidores da Universidade de Pernambuco. Julgamos um que escolhemos como representativo e aplicamos o resultado do julgamento a 73 que estavam na pauta, fora aqueles que estão no gabinete. Eu mesmo tenho 30 no meu gabinete, que eu vou julgar monocraticamente. Então, isso é a função da Corte. É extraordinário. E não, muitas vezes, passamos a tarde todinha discutindo uma preliminar. E foram 73 mandados de injunção. Nos deixou a todos empolgados com o resultado do julgamento. E esse caso do IPTU, existem milhares de ações do juizado da Fazenda Pública. Eu não sei se alguns aqui dos senhores ingressou com ação contra a majoração do IPTU. Existem milhares de ações no juizado da Fazenda Pública. E tem um outro, desembargador, se Vossa Excelência me permite, que Vossa Excelência pediu vista, que é da per parte, com relação, embora não tramitem na Corte, questão... Eu pedi vista, doutor Salles, por duas questões principais. Primeiro, o voto do eminente desembargador Érico Simões fala em desapropriação indireta, mas há um decreto expropriatório. Se existe um decreto expropriatório, logo não se pode falar em desapropriação indireta. Mas não se emitiram na posse nem e a área estava ocupada. Assim, eu digo porque nesta área que eu ia concluir, tem só de um pedacinho, 250 ações de uso capião, de uma faixa de mais de 1000. Mas houve um decreto, vejam, eu me preocupei com isso. Houve um decreto de expropriatório. A desapropriação indireta é quando não existe decreto e a administração pratica atos que priva o proprietário de exercer os atos de domínio, atos de proprietário. Há um decreto expropriatório. Segundo, não se pode cumular ao mesmo tempo juros moratórios na desapropriação e juros compensatórios. São devidos, mas são devidos em períodos distintos. Há momentos em que são devidos juros moratórios e há momentos em que são devidos juros compensatórios. E no voto do relator, ele cumula. Eu acho que esse segundo fato... Simultaneamente. Aí isso me impressionou. Em razão disso, eu pedi vista. Eu não trouxe hoje porque o desembargador Érico está de férias. São dois fatos realmente que me impressionaram. Só para, assim, como eu conheço a área, não sei se os senhores conhecem o Estardinha Mangueira. Na realidade, eu acho que foi o governo Roberto Magalhães, ele editou um decreto porque a área foi ocupada. Como havia aquela questão das desocupações violentas, ele baixou o decreto, mas não pagou a ninguém. Eles veio pagar agora, não, quando bloquearam a conta única, aí a parte entrou com uma ação de cobrança, uma desapropriação indireta. E caducou o decreto. Aí você entraram com a desapropriação indireta, ou seja... Ele editou o decreto, decorreu o prazo de 5 anos, não se emitiu na posse extrajudicialmente, e tampouco entrou com a ação de desapropriação. Porque já estava ocupada pela população. Na realidade, ele baixou o decreto para que a população, o proprietário, não expulsasse os moradores. Ou seja, congelou a área com decreto, né? Mas não pagou a ninguém. Aí os proprietários entraram com ação de cobrança, se chama desapropriação indireta, né? Então, até Bandeirinha, desembargador Bandeira, ele estava com 4 ou 5 processos relativos a essa mesma área. E nós temos em gabinete hoje represados, por exemplo, meu gabinete tem 4. Há 3 anos eu estou com esse processo no meu gabinete, que é da relatoria de Paurá, desembargador Paurá, até... por conta de fazer um acordo com o Estado. Essa semana eu consegui, com o secretário de administração, a alocação de R$1.800.000 para regularizar áreas relativas a aproximadamente 100 ou 200 famílias, né? Porque esta área foi desapropriada pelo Estado. O Estado já pagou 5 milhões, só que não tem carta de sentença.
Então, ora, se é do Estado... Esse caso da gratificação do policiamento ostensivo também há um incidente de arguição de inconstitucionalidade que foi distribuído para o desembargador Paurá. Ele certamente deve ter mandado redistribuir para a Corte decidir se é constitucional ou não a lei. Matéria relevantíssima. E já faz tempo, né? Porque Bandeira deu parecer não, arguiu o incidente e remeteu, foi Carmen Lúcia, né, que mandou descer. Não, porque o desembargador Bandeira decidiu pela constitucionalidade e a ministra Carmen Lúcia concluiu que houve violação ao princípio da reserva de plenário, que o órgão fracionário, no caso a segunda Câmara, não poderia declarar constitucional a lei, né, que isso era matéria reservada à Corte Especial. Aí, em razão da decisão do Supremo, da ministra Carmen Lúcia, ele submeteu a questão à Corte. Foi distribuída ao desembargador Paurá. Mas o desembargador Paurá, em razão da assunção do cargo de corregedor, redistribuiu. Eu não sei quem é o relator, mas é um tema interessantíssimo, que a Corte vai ter que decidir se é constitucional ou não. Se a Corte entender que a lei é inconstitucional, prevalecerá, por exemplo, a posição do desembargador Fernando Cerqueira. Se bem que o Supremo do Rio de Janeiro já disse que é inconstitucional, né? Tem um voto que é igual à lei daqui. Hipótese semelhante. É hipótese semelhante. Mas parece que os processos da Corte continuam. Né? Agora, eu tenho arguído incidentalmente nos pareceres Continua com o corregedor? o princípio da reserva de plenário. Continua? Mas aí os órgãos fracionários todos têm. Ele é representante do Senado. A corregedoria, o corregedor não é nada? Não, mas nos feitos judiciais... Acho que sim. É o único caso só dos órgãos fracionários, mas da Corte permanece. Hein? Os processos da Corte permanecem com o relator nato. Sim, mas nos feitos judiciais... Não é redistribuído, não. Eu tenho recebido processo na Corte do presidente, do corregedor, de vice-presidente. Não poderia. Não naqueles em que ele é relator em razão da condição, processo administrativo, em razão da condição de corregedor ou de vice, mas processo judicial, mas eu tenho em que foi distribuído para ele aleatoriamente, não dada a condição. Eu tenho a impressão que é o único caso que não se redistribui. Não se redistribui. Continuam os processos judiciais e administrativos com ele. Mas não são administrativos. Não são. Estou dizendo, os administrativos e judiciais. Porque não haveria razão dele permanecer com os processos de uma parte e não os judiciais. São pouquíssimos processos. Ser redistribuído e ele participar do julgamento. Então, para que a taquigrafia tome nota e a secretaria também, né, os resultados dos julgamentos de ambas as listas nos termos dos resumos constantes das listas extra-pauta. Senhores, a lista regular e a lista complementar. senhores, não há mais feitos em condições de julgamento, sejam da pauta ou de listagem fora de pauta. Pergunto se tem alguma manifestação dos eminentes desembargadores, procurador? Não? Então, agradecendo a Deus a oportunidade de nos colocar em conjunto para prestar um serviço de natureza social.
não havendo mais feitos em condições de julgamento, agradeço a todos, dou por encerrada a sessão, dizendo que na próxima terça-feira estaremos aqui todos reunidos em sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Eu deveria estar chegando de Brasília, desembargador Jorge, por volta das 12h30, 1h da tarde. Eu venho direto do aeroporto para cá. Se houver um pequeno atraso, é em relação, certamente, ao trânsito, mas eu espero não haver. Certo? Bem, senhores, Carta Laranjeira, não, né? não votei. Não votou. Eu preferia aguardar o voto do voto. desembargador. Certo, porque nós poderíamos começar com o voto do desembargador Zé Ivo, mas Vossa Excelência não votou, e nós aguardaremos Vossa Excelência. Peço Que o para... desembargador Ivo continua, né? Desembargador Ivo, semana que Peço. vem. Peço apenas para constar em ata, com muita satisfação, que a partir da quinta-feira, dia 13, hoje é dia 11, portanto, depois de amanhã, nós começaremos a última etapa do concurso de juiz. Isso interessa muito a Vossa Excelência, como Sim. diretor da Escola Judicial, com as provas orais. Perfeito. São 80 candidatos que vão se submeter às provas orais. O sorteio dos pontos terá início na quinta. Primeira turma realizará as provas na sexta. Nós teremos provas na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Terminaremos as provas na terça-feira. Receberei os resultados. Não há qualquer tipo de recurso contra as notas atribuídas às provas orais, por expressa disposição do edital e da resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça. E na segunda-feira subsequente, dia 24, eu levarei o resultado do concurso para a Corte Especial, homologar esse mesmo resultado. Deveremos estar aí recebendo uma nova turma de magistrados. Conversei com o presidente, nós temos 202 cargos vagos de magistrados. Se acontecesse um milagre de todos os 80 candidatos serem aprovados, né, o que é pouquíssimo provável, ainda assim nós não iríamos preencher todas as vagas. Por isso que nós já estamos em tratativas, estamos trabalhando no termo de referência para a publicação de edital para um novo certame, imediatamente, porque precisamos de mais 120, aproximadamente, mais 120 juízes. Mas, graças a Deus, estamos chegando ao final do concurso. Foi um trabalho enorme e passo essa notícia para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência agora assume o bastão para preparar o curso de formação, que é um curso de 480 horas obrigatórias agora. 480 horas. Desembargador Jorge Américo, nós tivemos há 2 semanas atrás, em uma reunião com o CNJ e a Infam, em Brasília.
E nós voltaremos a nos reunir, inclusive o ministro João Otávio Noronha, que é o diretor-geral da Infam, está pedindo a que as escolas convidem os presidentes de tribunais para participar dessa reunião no dia 23 e 24, onde CNJ e Infam vão instituir a nova regulamentação dos cursos de formação e aperfeiçoamento e o plano estratégico da Infam, que refletirá nas escolas, nos planos das escolas judiciais estaduais e federais. Então, hoje mesmo eu já estive com o nosso presidente, já conversei com ele, ele demonstrou total interesse em comparecer também conosco, e haverá, segundo o que foi tratado na última reunião, uma modificação realmente muito grande. É tanto que nós estávamos trabalhando, e ainda continuamos a trabalhar, mas arrefecemos um pouco em relação à grade das 480 horas, porque como haverá modificação e a grade anterior era metade, então, e haverá uma modificação realmente muito substancial, então, para que a gente não perca tanto tempo, né, nós estamos apenas fazendo um planejamento das 480 horas, mas sem trabalhar na grade, porque a gente não sabe o que é que vem de lá. E somente após essa reunião e após a resolução, que certamente resultará, é que a gente vai começar a trabalhar. Pega exatamente esse momento da nomeação, certamente da nomeação. Agora, trabalharemos com todo o entusiasmo, e com afinco, dia e noite, a toda hora, para que a gente possa receber os nossos novos juízes já no curso de formação. Apenas a única coisa que eu posso dizer é que já houve, por decisão da própria Infam, um aumento da carga horária, dobrou, e que ela é obrigatória para todos os tribunais. Então, o Tribunal Regional Federal, a escola do Tribunal Regional Federal, já inclusive ampliou, que estava com a grade anterior, tinha o planejamento da grade anterior e os juízes estão em processo de formação. Mas eles São 4 meses. Fica a sugestão aí, presidente. Agora, nós conversamos preliminarmente sobre a possibilidade de 2 meses e com 2 meses de pelo menos estágio, Que eles para possam que não houvesse participar de mutirão do júri, mutirão de sentença. exatamente. Fica Mas a isso nos sugestão 2 também, meses que eu seguintes. acho que Mas isso será discutido e por isso ele está exortando realmente os Eu presidentes. estou muito compareçam. entusiasmado com o nível da turma. A turma é muito boa. Muito boa. A turma. É uma pena que são poucos os pernambucanos. Dos 80, são 14 pernambucanos apenas. Mas isso é um fenômeno que Um está fenômeno ocorrendo nacional, nacionalmente. Eu tenho estado, por exemplo, eu fiz uma palestra em Manaus e da turma de formação, de juiz em formação, desembargador, eu acho que eram 4 somente, é uma turma de Amazonenses. 40, mais ou menos, 38 a 40. 4 eram do Amazonas, todos os outros do Brasil. Mas o que mais me impressionou foi no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Aí nós conversamos com já os juízes no curso de aperfeiçoamento. Basicamente, todos os juízes do Mato Grosso são de outros estados, especialmente do Sul. O Mato Grosso do Sul, não. O Mato Grosso do Sul tem uma miscelânea
de vários estados, mas é interessante ver o do Mato Grosso. O do Mato Grosso, não é? E aí está ocorrendo o Tribunal de Alagoas, por exemplo, agora também, o último concurso parece que teve somente 4 alagoanos e todos os outros de outros estados. Então, isso tem lá na Infam, houve um determinado momento, não nessa última reunião, mas em outra reunião, ainda com a ministra Eliane Calmon, de que se questionava se os institutos que eram contratados para realizar as provas, que geralmente são institutos do Sul, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas, da Carlos Chagas, da Universidade de Brasília, etc., não teriam influência direta nessa seleção, não é? Houve opiniões divergentes, não é? E houve até mesmo propostas de que os concursos voltassem a ser realizados por estado, não é? Independente da licitação para escolher o instituto. Mas aí foram apenas discussões. Essas discussões não voltaram a acontecer há 2 semanas atrás, mas eu não sei o que é que vai acontecer no dia 23 e 24. O fato é que hoje eu comuniquei ao presidente do tribunal, convidei, ele demonstrou total interesse. Espero que ele realmente tenha condições, porque isso é importantíssimo, que ele se inteire e se harmonize, não é? O tribunal com essa direção, para que nós não tenhamos, até porque a partir de agora, a partir já do mês que vem, haverá um cadastro, né, do qual nós deveremos informar a Infam e ao CEAJUDE do CNJ. O CEAJUDE é o Centro de Formação de Servidores, que é controlado pelo CNJ, e a Infam dos cursos e da carga horária de todos os cursos de magistrados e servidores, para fins de vitaliciamento e promoção. Então, haverá mudanças grandes e é importante realmente que o presidente esteja presente para poder participar, porque ele terá voz, né? O tribunal provisionou no orçamento harmonizar deste ano, 2014, recursos para a nomeação de imediato de 55 novos magistrados. Eu fiz um apelo ao presidente para remanejar verbas orçamentárias de outras rubricas para que a gente nomeie de imediato todos os aprovados, porque a carência é grande. Nós temos juízes que estão há quase 10 anos no sertão. Quem está há 10 anos no sertão não pode. Está numa situação de quase desespero. Já é uma punição. É uma punição. Todos têm o seu. Passou por essa mesma. Esse concurso do Ministério Público também selecionou muita gente de fora, né? Agora, uma sugestão à escola é de que eu acho que deu também uma grande importância à questão do processo coletivo, questão de direitos coletivos. A gente não vive numa sociedade em que você está ajudando processos individuais, resolvendo processos sem resolver problema. Hoje eu acho que isso não é mais factível, né? A justiça tem que dar um passo adiante, deixar essa questão de... Não, a gente resolve o processo. Às vezes você extingue uma ação de uso capião que passou 63 meses para fazer uma citação por uma questão processual. Simples. Uma impossibilidade jurídica do pedido numa ação de uso capião que passa 63 meses sem citação. Aí você olha, pega 250 ações dessa, hora extingue por uma forma, hora extingue por outra. Eu tenho 4 processos no meu gabinete que é interessante. Então, essa ausência de visão
de você poder chamar as partes, de fazer audiência pública, de chamar as pessoas para resolver o problema. Chama o Estado, senta de um lado. O Poder Judiciário ele tem muito receio é como se tivesse o receio da contaminação da política. Ora, mas o tribunal ele tem que fazer a política judiciária. Você ter 1000 ações de uso capião dentro do tribunal, dentro da justiça de primeiro grau, podendo chamar o Estado e resolver isso. Está ali o doutor Henrique Lucena ali, que há 3 anos que a gente vem tentando, numa área que é Mostardinha Mangueira, resolver um problema que é quase 2.000 famílias. Quase 2.000 famílias. Quer dizer, algo que tem desde a década de 60. E não se consegue regularizar a posse dessas pessoas. Já tem netos, bisnetos. E a gente fica extinguindo essas ações processualmente. Quer dizer, é algo inimaginável no século XXI. É inimaginável. Então, assim, a sugestão de que os processos coletivos, essas ações que dizem com a população. Media training, ética, uma série de matérias que nós temos já elencadas. As audiências públicas. Vejam, né? Vossas Excelências, que nós estamos partindo praticamente do zero. Porque essa última turma de magistrados, eles não receberam curso de formação. Eles receberam um curso de orientação de alguns dias. Isso porque o corregedor, na época, o atual presidente... A turma de 94, a turma que tem 10 anos já de magistratura. Né? Não, mas esse último agora, nós não tivemos o curso de formação, sim. porque foi muito difícil. O corregedor, graças ao corregedor, ainda tivemos um curso de alguns dias de orientação, mas não era para ser dado de forma nenhuma. Né? E aí nós estamos realmente partindo do zero. Toda a nossa preocupação é montar realmente um curso de formação mesmo, verdadeiro, para o magistrado, para o servidor. Os servidores em situação muito pior, porque não se permitiu mesmo. Não se permitiu. Né? Então, hoje nós conversamos com o presidente e o presidente realmente, o nosso atual presidente tem outra visão, evidentemente, né? E isso não acontecerá mais em relação aos magistrados, por força da própria cobrança da Infam e do SEAJUDE. Né? E de forma que nós estamos trabalhando, estamos construindo basicamente, quase que basicamente do zero, porque a orientação dada pela corregedoria para essa turma foi realmente muito boa. Muito boa. Então nós partimos desse planejamento para fazer a construção da grade. Que tal? Concorda com isso? E por isso que está realmente dando um trabalho muito grande. E aí, no meio, quando isso está ocorrendo, vem a Infam e diz, não, agora vamos fazer um planejamento estratégico para o país inteiro, vamos mudar tudo. E exatamente no meio, quer dizer, nós estamos no momento de resolver a situação. Mas, pelo menos, nós teríamos já pronto uma grade para que suportaria o curso de formação por 30 dias. Isso já está pronto. Né? Então, nós teríamos, seria a complementação. E para os servidores a mesma coisa. Né? A escola é uma escola de todos nós. É uma escola que deve servir ao Poder Judiciário. E servir na formação, servir no aperfeiçoamento. Essa é a finalidade, né, da escola de formação e aperfeiçoamento. Senhores, não havendo mais nada, eu só quero agradecer mais uma vez ao desembargador José Ivo, que com prejuízo do seu trabalho na sua Câmara, né, em seu gabinete, vem contribuir com a primeira Câmara de Direito Público em razão das merecidas férias do desembargador Éric Simões. Né? Então, na próxima terça-feira estaremos juntos
como eu disse, Isso, exatamente. eu não pretendo atrasar. Se houver atraso, é por conta de deslocamento. Eu estou chegando, não é? Espero que não haja. Muito boa tarde, senhores. Uma boa semana e felicidades a todos. Agradecendo a MEP. Hein? Agradecendo a MEP. Exatamente. Vou dar uma de antenor. Me perdoe, né? Temos que agradecer a colaboração da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, né? Que presta um grande serviço realmente aos operadores do direito e aos magistrados, membros do Ministério Público, em transmitir as sessões da primeira Câmara de Direito Público. Os nossos agradecimentos e as nossas homenagens, né, a essa iniciativa da Associação dos Magistrados. Boa tarde, senhores. Sim, então, foi uma confirmação só do meu médico, né, para amanhã o exame. Tá? Estou confirmando, é muito 40. Tá certo. Ótimo.